Olá, galerinha do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do seu canal Física Expandida. Aqui comigo, o seu professor Ricardson. No vídeo de hoje, nós vamos ver um resumão sobre óptica, introdução à óptica e espelhos planos. Tudo começa com uma simples pergunta: o que é luz? Tá? A natureza da luz ela é dual, ou seja, ela é onda e ao mesmo tempo é partícula. Vamos começar com a análise da onda. Ela é que tipo de onda? Onda eletromagnética, comprovada pelo experimento da dupla fenda de Thomas Young em 1801. Todas as ondas eletromagnéticas elas não precisam de um meio material para se propagar. Elas se propagam pelo vácuo e são formadas pela variação de campos elétricos e campos magnéticos. Então não esqueçam, a onda tem a sua primeira natureza como eletromagnética. A segunda natureza é partícula. Como assim? Que tipo de partícula é? Elas são compostas pelos fótons. Esse modelo teórico foi proposto por Albert Einstein como solução para o efeito fotoelétrico. O que é o efeito fotoelétrico? É a colisão de fótons que expulsa os elétrons de uma placa de metal. Essa expulsão dos elétrons ela depende da frequência da radiação e não da intensidade de luz. Como assim? Ou seja, a frequência da onda eletromagnética é que vai fazer esses elétrons serem expulsos ou não, e não o aumento da quantidade dessas ondas que chegam. O aumento da quantidade, a intensidade de luz faz com que saiam mais placas de metal e não que eles saiam com mais velocidade. A velocidade não tem nada a ver com a intensidade da luz, mas sim tem a ver com a sua frequência. Ondas eletromagnéticas de maior frequência arrancam os elétrons com maior velocidade. E já aumentar a intensidade de luz, ou seja, a quantidade de luz que chega, vai apenas fazer com que saiam mais elétrons da placa de luz, como a gente vê na figura aqui do ladinho. Sim, falei sobre radiação, falei que a luz é uma onda eletromagnética. Mas não existem várias ondas eletromagnéticas? Sim, as ondas eletromagnéticas elas têm o que nós chamamos de espectro. Então, o que seria esse espectro? É o seguinte, seria o conjunto de todas as ondas eletromagnéticas que existem na natureza. Esse conjunto, ele é gigantesco, tá? E ele é formado, por exemplo, aqui nessa figura a gente pode ver por ondas de rádio, ondas VHF, UHF, sinais infravermelhos, tá? E dentre esse conjunto, tá? Temos um pequeno intervalo que é a luz visível. Então, o que seria a luz visível? É o pequeno trecho de ondas eletromagnéticas que sensibilizam os órgãos da visão. Então, isso nós chamamos de luz visível. Ou seja, existem luzes invisíveis, existem ondas eletromagnéticas que os nossos olhos não conseguem perceber. Tá? E a luz visível, ela tem apenas um intervalo de comprimento de onda, que vai de 780 nanômetros até 380 nanômetros, que seria do vermelho até o azul-violeta. Tá? Depois disso, nós temos as radiações de alta frequência, de alta energia, ultravioleta, raio-x, raios gamas. Não esqueçam, radiações como infravermelho e o espectro de luz visível, eles são não ionizantes, eles não costumam ionizar átomos, tá? Mas agora temos as radiações a partir do ultravioleta, que nós temos radiações já ionizantes. A velocidade da luz, como de todas as ondas eletromagnéticas no vácuo, é de 3 vezes 10 a oitava metros por segundo, aproximadamente. No ar e em outros materiais, a velocidade da onda depende do meio em que ela está se propagando. Assim, cada onda vai ter uma velocidade diferente relacionado à sua frequência. E isso vai fazer com que, dentro dos meios materiais, as cores vão ter velocidades diferentes. E isso vai ser tema para uma próxima aula. Então, galera, vamos para os princípios de propagação da luz. O primeiro princípio é a propagação retilínea da luz, ou seja, a luz se propaga sempre em linha reta. Daí a gente vai ter o conceito que vamos trabalhar sempre aqui, que seria raio de luz. Esse conceito de raio de luz seria como se fosse um fiozinho de luz, muito fininho, como se fosse um laser ou um raiozinho de luz que a gente dividisse a menor partezinha dele possível. Então, é o conceito de raio de luz.
Isso vai ocorrer onde? Principalmente a propagação retilínea da luz vai ocorrer em os meios que são homogêneos e isotrópicos. O que quer dizer isso? Tá? Que em meio homogêneo é que todo material que envolve esse meio ele está igualmente distribuído. E isotrópico é que não importa se tu faz a luz propagar numa direção, e se tu muda a direção dele, a luz continua se propagando do mesmo jeito. Ou seja, se tu está mandando um raio de luz na horizontal, ele se propaga de um jeito. E na vertical, ele se propaga do mesmo jeito. Então, esse meio é isotrópico. Se esse meio for homogêneo, isotrópico e transparente, ele vai ser um meio que nós chamamos de ordinário. Na apresentação aqui está errado, mas eu vou corrigir bem no finalzinho, tá? Então, o único meio que é homogêneo, isotrópico e transparente e ordinário é o que chamamos de vácuo. O segundo princípio é o princípio da independência dos raios de luz, que quando dois raios de luz se cruzam, eles seguem seus caminhos como se nada tivesse acontecido, como se não tivesse ocorrido esse encontro, tá? Ou seja, um raio de luz A passa para um lado, amarelo, e um raio de luz B passa por outro lado, vermelho, eles vão continuar seus caminhos como se nada tivesse acontecido. Então, eles não vão se misturar assim e mudar sua trajetória, eles não vão se combinar, não vai acontecer nada. Eles seguem seus caminhos como se nada tivesse acontecido. Aí eu ajeito aqui no finalzinho que o meio ele é ordinário, quando ele é homogêneo, isotrópico e transparente. O terceiro princípio de propagação da luz é o da reversibilidade dos raios de luz. Na reversibilidade, a trajetória ela é seguida pelo raio de luz em um sentido, e se a gente alterar o foco de luz, a posição dessa lâmpada de luz, a gente vai ver que o sentido vai permanecer o mesmo. Vamos imaginar o seguinte, eu tenho um raio de luz saindo de uma lâmpada, bate no espelho, e ele se propaga na direção de encontro, então, e volta para esse mesmo meio. Então ele está sendo refletido, ele volta. Esse é o primeiro sentido da luz. Se a gente pegar essa lâmpada e colocar ela lá em cima, onde aquele raio de luz chegar, a gente vai ver que a luz ela vai percorrer o mesmo caminho, esse raio de luz ele vai percorrer o mesmo caminho no sentido de volta. Então quer dizer o quê? Que o caminho que vai ser o mesmo de voltar se tu trocar a posição da lâmpada, botar ela lá para cima, para aquele mesmo lugar onde aquele raio de luz estava. Esse é o princípio da reversibilidade dos raios de luz, que ocorre principalmente em espelhos retrovisores dos automóveis. Quando a gente olha um espelho retrovisor automóvel, a gente olha a pessoa que está no carro de trás, olha a pessoa que está no banco de trás, e essa pessoa ela consegue nos olhar também. Não significa que é o mesmo raio de luz, mas sim que o raio de luz que está saindo da gente e indo para a pessoa, existe um outro que sai dessa pessoa e chega até os nossos olhos e percorre o mesmo caminho. Agora vamos a uma análise sobre os tipos de fonte de luz. Então temos dois tipos, basicamente. Tipo de fonte primária, que é o que possui luz própria e que faz a sua luz. O exemplo desse é o sol, a chama de uma vela. E temos fonte de luz secundária, que é um corpo iluminado. É um corpo que recebe a luz de uma fonte primária e reflete essa luz. Um exemplo disso é a lua ou outros objetos que estão ao nosso redor. Nós também somos fontes de luz secundária, os seres humanos. A gente recebe a luz ambiente, essa luz ambiente reflete de maneira difusa e a gente consegue ser visto pelas outras pessoas. Então, somos fontes de luz secundária, não são fontes de luz que possuem luz própria. Sobre as formas de propagação dos raios de luz, a gente pode pegar um conjunto de raios de luz e formar um feixe de luz. Esses raios de luz, se eles se encontram, se eles vão em direção a um único ponto em comum, nós chamamos de convergentes. Se esses raios de luz eles agora se afastam ao longo da sua trajetória um dos outros, eles serão chamados de divergentes. Agora, se esses raios eles se mantêm com as distâncias constantes, se eles se mantêm paralelos entre si, esses raios de luz serão chamados de cilíndricos. Aqui temos exemplos de aplicação desses. Um raio convergente será um exemplo de uma lupa sendo posta aos raios solares, que converge num foco. Um raio de luz divergente é uma lanterna. A luz da lanterna ela se espalha, se separa. Um exemplo agora de raios cilíndricos são os raios lasers. Raios lasers eles são raios bem paralelos, bem próximos entre si. Falando sobre a classificação dos meios, nós temos, assim, de maneira geral, 3 meios. O meio opaco é um meio que não permite a passagem da luz. Falando de luz visível, a luz não consegue ultrapassá-la, tá?
Então ela vai ser absorvida e parcialmente refletida. Então, por exemplo, temos um conjunto de raios de luz aí paralelos, atingem sobre um meio opaco, ele é absorvido e uma parte dele é refletida, então a gente não consegue ver através dele. O translúcido é um material quando a luz passa, ela segue trajetórias irregulares dentro do material. Então ela altera esses raios de luz por dentro, quando saem do outro lado. Uma parte também é refletida. Agora, o material transparente é o que? É um material que ele mantém a trajetória do raio de luz. A luz ela passa aqui, ó. Eu estou mandando esses feixes de luz paralelos, eles atravessam o material e saem do outro lado ainda paralelo. Então a gente consegue ver o que está atrás desse material. Mas não esqueçam que em todos esses casos, uma parte da luz ela é refletida. Não é 100% transmitida. O único material 100% transparente é o vácuo. Vamos fazer agora uma análise sobre formação de sombra e penumbra. Na formação de sombra e penumbra, temos o seguinte: se temos uma fonte pontual, o que é uma fonte pontual? É um ponto, tá? Então é uma fonte muito pequena, que as dimensões delas são desprezíveis em relação ao objeto que está perto. Temos um objeto opaco e temos uma fonte de luz. O que vai acontecer? Se a gente mandar 2 raios de luz que interceptam as extremidades desse objeto, e a gente vai ver que no fundo vai formar uma região de sombra. Vai ficar como se fosse um cone, e aqui a gente tem um tronco de cone de sombra, tá? Então aqui a gente forma o que nós chamamos de cone de sombra, essa região. Agora, se tiver uma fonte que nós chamamos de fonte extensa, o que é uma fonte extensa? É uma fonte cuja as dimensões elas não são desprezíveis. Vamos perceber o quê? Que de todos os pontos dessa fonte de luz, saem vários raios de luz. Então, esses raios de luz eles vão sair da extremidade superior, da extremidade inferior. E vamos fazer o seguinte: para construir esse desenho, a gente sempre escolhe as extremidades do objeto. 2 raios de luz da extremidade superior, 2 raios de luz da extremidade inferior. E aqui a gente faz cruzar as bordas do objeto. Encontrando as bordas do objeto, nós vamos perceber que no meio vai formar uma região muito escurecida, tá? Essa região do meio é a região que não vai receber nenhuma luz, ou seja, essa região do meio é a região de sombra. Agora, nessa parte de cima e na parte de baixo, vão formar 2 regiões que são parcialmente escurecidas. Elas estão sendo escurecidas por uma parte do objeto e outra parte não vai ser escurecida. E isso nós chamamos de penumbra. Então a parte de cima é penumbra, a parte de baixo é penumbra. A diferença básica na hora de ver a formação dessas sombras é que a sombra feita por uma fonte pontual, quando ela está de dimensões pequenas, ela é muito nítida. Agora, quando a sombra e o objeto já começa a perceber que suas dimensões interferem, ela não é mais nítida, ela é borrada. Então a gente vê a formação da sombra e da penumbra. Nós vamos falar aqui agora sobre câmara escura de orifício. O que é a câmara escura de orifício? Nada mais é do que um recipiente, uma caixa totalmente lacrada, preta, onde vai ter um pequeno furo por onde a luz vai conseguir entrar. Alguns raios de luz vão conseguir entrar. Para isso, vamos ter algum objeto que vai ter alguma luz, vai ser a nossa fonte de luz, tá? Claro que aqui eu estou desenhando uma árvore que vai ser uma fonte de luz secundária, que vai espalhar a luz de maneira divergente, tá? E de maneira dispersa. Aí aqui a gente vai ter que um raio de luz saindo da parte de cima, do topo da árvore, apenas esse raio de luz vai conseguir entrar e vai acertar o fundo da caixa, mas não na parte superior, e sim na parte inferior do fundo da caixa. Outro raio de luz saindo da parte de baixo da árvore, ele vai acertar o furo e vai conseguir incidir no fundo da caixa. E esse raio agora vai acertar na parte superior do fundo da caixa. O resultado é que a imagem formada é de maneira invertida. Se a gente perceber que a altura dessa árvore é Hzão, a altura da imagem vai ser Hzinho. E se a distância do objeto até o furo é P, a distância do furo até o fundo da caixa é P'. Essas figuras formam 2 triângulos, são semelhantes e podemos aplicar a semelhança de triângulos para resolver eles. Aí, aqui a gente tem o objeto, a imagem, podemos calcular a altura da imagem ou a altura do objeto, se sabermos a altura da imagem. Aplicando, Hzão está para Hzinho e P está para P'.
Essa é uma regra de 3 simples